Elas vão trabalhando, eu estou doida para ver o resultado final. Nós vamos falar de descobrimento do Brasil. Como o Brasil completa 510 anos hoje, nada melhor, inclusive, de ver essa coisa tão bonita sendo feita, né? Nós vamos... tem vários capítulos dessa história, né? E ainda capítulos que não são conhecidos pela maioria da população. Então, nós fomos com a Nádia contar um desses capítulos e eu vou te confessar que eu fiquei muito surpresa. E nós fomos para um lugar muito castigado pela seca, pelo sertão nordestino, que não é de hoje, né? E por causa disso também tanto sofrimento aconteceu naquela região. Lá no Ceará, nós vamos mostrar e chegar pertinho dessa história. Dá uma olhadinha. Ó Deus, perdoe esse pobre coitado, que de joelhos rezou um bocado, pedindo pra chuva cair sem parar. Na memória do sertão cearense, existem lembranças mais áridas que a terra seca. Em busca delas, estamos em Senador Pompeu, cidade que fica a 275 quilômetros de Fortaleza. Bem aqui nesse lugar onde nós estamos, funcionou um campo de concentração. Isso mesmo, e eu não estou falando de nazismo, não. Está nos jornais da época, o nome usado era esse mesmo, campo de concentração. Apesar de não ter nenhuma relação com os famosos campos nazistas de Hitler, o Brasil teve sim suas concentrações, com um objetivo bem diferente do da Segunda Guerra Mundial. O ano era 1932. O Ceará vivia uma das piores secas da história e os governantes temiam que os flagelados, fugindo da seca, acabassem indo para a capital Fortaleza. Para impedir que isso acontecesse, foram criados então os campos de concentração, para segurar os retirantes no sertão. Ao todo, foram 7 concentrações, em Senador Pompeu, Ipu, Quixeramobim, Cariús, no Crato e 2 na região metropolitana de Fortaleza. Todos os campos foram construídos em lugares estratégicos, sempre próximos às estações de trem. As pessoas vinham de trem. Então, como ali já desciam na estação e já ficavam concentrados. Agora, o que é mais interessante é que campo de concentração é a nomenclatura oficial, mas os concentrados chamavam de curral do governo. Curral como um lugar onde você joga animais. Francisca conhece bem a rotina do campo, porque o marido dela foi um dos concentrados. Ele passou muita fome, muita fome. Ele me contava, quando eu casei com ele, me contou. Tinha guarda lá? Tinha guarda lá. Aí não podia sair de lá? Não podia sair de lá não, trabalhava lá. Aí quando tava... Se não trabalhava, não comia? Não trabalhava, não comia. Não trabalhava, morria de fome. Os que não trabalhavam, morriam de fome. Mesmo para quem trabalhava, a comida era pouca. Era feijão preto, farinha massa, e o arroz parece que era pisado, só era aquele xerém. Dona Luísa Pereira Ló, 83 anos, é a única sobrevivente da concentração em Senador Pompeu. Entrando na barragem no dia 10 de maio de 32, às 7 horas da manhã. A senhora lembra até do horário? Eu me lembro. Barragem é como Dona Ló chama o lugar onde passou um ano concentrada com a família. Poucas ruínas sobraram dos 12 casarões onde funcionavam os alojamentos do campo de concentração. As pessoas eram fichadas, obrigadas a cortar o cabelo, no caso dos homens, a barba também. E a usar uniformes que eles mesmos faziam com sacos de açúcar e farinha. Como havia poucos galpões como esse, a maioria dos sertanejos dormia no mato mesmo, ao relento. Nós dormíamos assim dentro do mato. No chão, barria, tirava as pedras, tirava a terra. Mas era assim, era num lugar assim? Que era de um lado e de outro. De gente. Tanta fragelada, Ave Maria, tudo. De um lado e de outro, de um lado e do outro. Ali era o hospital que botava os pobrezinhos doentes ali dentro. Todo dia morria gente, direto morrendo gente. O cemitério é aqui. Acolá, todo dia é de gente morta aqui dentro. E aqui tem uma irmã minha morta aqui dentro, tem meu tio que morreu, é enterrado aqui dentro, mas eu não sei onde é. Pelos registros de óbitos, o número de até 10 mortes por dia, num espaço pequeno. Em cada campo de concentração? Em cada campo de concentração. Então, eles têm muito a memória das valas comuns,
Era tudo misturado, jogando dentro, jogando dentro. Aqui, ali uma elevada, dona acolá outra, e aqui é completo de gente. E aqui tem muita gente enterrada, dona Ave Maria. Tem umas 5.000 pessoas enterradas. Por causa do sofrimento de quem está enterrado, o cemitério das Almas da Concentração é considerado um lugar abençoado. O pessoal traz braço, perna para alcançar as graças, né? Que botam farinha aqui, botam pão. O povo que diz, trazem pão, promessa que faz. Aí se some, as almas comem. O povo que diz. Não existem estatísticas oficiais, mas pelos registros de óbito, mais de 20.000 pessoas morreram nos campos de concentração cearenses. O projeto foi abandonado depois da Segunda Guerra Mundial. O governo brasileiro temia comparações com os campos nazistas. Na casa simples de Dona Ló, as lembranças resistem no escuro. Não existe energia elétrica. Vivendo da caridade de amigos, a rotina dela tem sido a mesma. Enfrentar todos os dias solitária a dor da memória que deveria ser de um país. Testemunhar a ruína do passado que agoniza esquecido nesse pedaço do Brasil e carregar a lembrança cada vez mais frágil de uma história que se perde no mato, no descaso e no tempo da vida. A gente olha isso, eu fiquei de queixo caído quando eu vi essa matéria. Incrível. Isso foi em 1932. E aí, eu falei, gente, vamos conversar com alguém, né? Porque eu acho que, no mínimo, a Dona Ló, ela deveria ter direito a uma indenização do governo, né? No mínimo. Como reconhecimento dessa história que viveu, né? E eu nunca vi ninguém contar essa história. O mais fantástico é isso, né? Por que será, né, que os professores de história... Eu estudei história, eu não sou uma estudiosa de história, mas eu gosto de livros, eu gosto de saber do nosso povo. Eu nunca vi em lugar nenhum escrito isso, né? Aí a gente foi procurar nos informar com gente que conta a história, né, para universitários, para futuros universitários, que prepara o futuro da nação, né? E aí a gente descobriu um professor que, primeiro, que é muito irreverente, que é chamado de professor Carlão. Eu soube que você levou bomba em história. Na sexta série. Na sexta série você levou... Culpa da professora. Não foi sua culpa. Ah, era um período difícil, né, Ana? A sexta série é difícil. Sexta série. Como é que virou professor de história? 74. Como é que virou professor de história depois? Você vê que é uma pergunta complicada, é um acaso. Eu acho que muitas vezes eu não confio no destino. Suas aulas foi o acaso. São absolutamente... o pessoal quer ir a tapa na sua aula. Mas por desejo, por paixão. É uma delícia. Quando você se entrega a alguma coisa de forma verdadeira, eu acho muito difícil não dar certo. É muito verdade. É a única verdade. Eu acho que sim. Essa história de profissão. deu certo. Agora, você viu essa matéria? Que matéria maravilhosa. Né? Não é? Me conta um pouco. O que existe? O que aconteceu de verdade nisso? O que acontece, muitas vezes, Ana, é uma maquiagem na história do Brasil e ela precisa de uma desconstrução. É essa a proposta hoje da história, né? Desconstruí-la para contar realmente o que acontece, quer dizer, você percebe que o sofrimento continua nos olhos dessa mulher. Quer dizer, é verdade o que ela é a história. Ela é a história viva, ela está né? contando. Mas a dor, o sofrimento se mantém, não mudou muita coisa. O que acontece no Ceará, o que acontece em Sergipe, na Bahia, o Nordeste, as pessoas procuram fugir de algo que é irremediável, a miséria. Principalmente no sertão semiárido. E essa matéria que remonta a 1932 vem antes, né? O Ceará, antes disso, já tem a grande seca do final do século XIX. Em 1915, teve uma seca devastadora. E as pessoas fugindo daquilo procuram os grandes centros. Só que tem um problema, quer dizer, os grandes centros nós temos as elites. São pessoas assustadas. Porque eu acho que o ser humano é o único que se assusta com o flagelo do outro. Parece que é contagiosa a pobreza, né? Então você tem a elite. Hoje em dia não tanto mais. Não, olha, hoje eu acho que é um pouco mais trabalhado, fantasiado. O preconceito hoje é mais perigoso, porque ele existe e nós procuramos não mostrá-lo. Porque não existia economia fechada.